Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem, eu vou aproveitar o entusiasmo da plateia hoje. Hoje, Ricardinho, hoje está impossível. Na verdade, vereador Tenente Bruno, eu quero dizer que vou estar lá naquele protesto, lá em frente ao quartel-general da Brigada Militar, na Bento Gonçalves, ali na Avenida Bento Gonçalves, porque eu sou solidário aos funcionários estaduais, aos policiais civis, militares, a todos que participam, aqueles que cuidam do presídio também, porque não é possível admitir que os nossos salários sejam divididos da forma que está sendo paga, em divisões, em espaços de tempo, incertos e não sabidos. Mas eu quero dizer a Sua Excelência, quando fala sobre o aumento dos impostos, que nós estamos também, do governo federal, sofrendo o aumento do gás, da energia, dos impostos. A nossa pátria educadora hoje, com impostos cobrados a mais na compra de tablets, computadores, sistema de informatização, o desemprego caminhando com uma velocidade nunca antes alcançada. Viu? O vereador Vicente Amaral está muito bem informado, então nos ajuda, nos auxilia no nosso pronunciamento, eu agradeço. Mas, na verdade, está virando um caos no nosso país. E o Estado do Rio Grande do Sul, contra a nossa vontade, também está buscando o mesmo rumo, diríamos assim. Mas eu queria falar em relação à secretária de Educação que esteve aqui nesta casa. Infelizmente, eu tinha um compromisso naquele mesmo horário, tive que sair, fui, voltei, onde participei da votação do projeto do SANEP, mas eu quero cumprimentar a secretária Lúcia, porque o Partido Democrata, lamento hoje, nesse momento, o presidente não está aqui no plenário, mas o que pode falar em educação é o Partido Democratas. Esses projetos de 14 escolas infantis, elas foram votados, elaborados na direção do Democrata, na Secretaria de Educação e Desporto, com o vereador Ademar Ornel e presidente lá. E a única maneira que eu puderam fazer a licitação foi através do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação. Foi uma maneira espremida, o menor preço, 14 escolas infantis, porque a demora das licitações era grande. Infelizmente, uma das empresas que mais contratou através das licitações não cumpriu. O pior, o tal de rebite, que nós chamamos, esse reforço financeiro que as empresas abandonam as obras, e já é uma acostumada nessa cidade, várias empresas abandonaram as obras, está tudo judicialmente, a prefeitura entrou na justiça contra essas empresas, as respostas são muito demoradas, e quem paga tudo isso é a sociedade, porque quando nós entramos, nós tivemos de 2011 e 2012, o governo Fetter para fazer essas escolas, não pôde fazê-las. Foi dado início em algumas delas no governo Eduardo Leite, nessa nova administração, e até agora nada de escola. As mulheres trabalhadoras que tinham a esperança, no máximo em um ano, 2014, deveria ser a inauguração dessas escolas, agora estão falando em março de 2016, e apesar de receberem um suporte de 1,5 milhão, essa empresa, ela não ainda voltou ao canteiro de obras, então tem uma disparidade entre as datas de setembro. A prefeitura alega primeiros 10 dias de setembro, a empresa na segunda quinzena, então estamos aguardando que essas condições sejam feitas. E o pior disso é que as comunidades também não ajudam a cuidar o próprio patrimônio, que é público. Só um exemplo, eu não vi nenhuma licitação em relação à escola da Z3, mas a escola da Z3 tão necessária, que vai garantir vaga para 130 crianças de 0 a 4 anos, foi tudo roubado, saqueado, porque a empresa abandonou, não deixou ninguém na vigilância, a comunidade também não ajudou, como não tem a obrigação de cuidar, mas nós temos a Brigada Militar, por exemplo, que agora está paralisada, falando em segurança, graças à Guarda Municipal, que ainda está em plena atividade, com uma logística nunca antes alcançada, dando resposta à sociedade, nos protegendo, senão seria pior. Mas falando de escola infantil, como eu disse há pouco, o Democrata fez tudo para que tivéssemos essas escolas. Então, por isso, eu gostaria de ouvir a fala do nosso presidente, a seguir, quem sabe, voltando ao plenário, porque fizemos tudo para oferecer à sociedade as milhares de vagas tão necessárias. E hoje vimos a reportagem do Diário Popular ontem em relação às escolas. No caso do Eldorado, foi tudo saqueado novamente. Quanto vai custar uma escola dessas pública, que já tem um preço aviltado,
mais o reforço, o rebite, diríamos assim, aquela garantia econômica para continuar as obras, assim como na estação de tratamento de esgotos, ali na Francisco Carúcio, totalmente abandonado. As outras escolas infantis tivemos a terraplanagem e até hoje não foram instalados os cavaletes do SANEP, até hoje não foram iniciadas as obras, até quando? Então, a nossa intenção nesse pronunciamento, claro, é provocar a sociedade, tentar justificar o injustificável. Na verdade, a nossa preocupação é que essas vagas sejam oferecidas o quanto antes. Mas eu queria falar um pouquinho sobre aquele projeto do SANEP que nós votamos nessa casa, que pouca repercussão deu, porque, na verdade, aquele projeto, nós votamos por 13-2, alguns vereadores estão viajando com outros compromissos, mas eu vi a necessidade de premiar trabalhadores da história do SANEP, responsáveis pela administração, que muitos não têm o canudo de doutorado, não têm um canudo de técnico, uma formação em banco de escolares, mas têm a experiência, têm a sabedoria, sabem fazer, sabem cuidar do patrimônio público. E, como eu disse, alguns nas redes sociais que entraram em contato comigo, me cobrando que era uma barbaridade, que só um pequeno grupo receberia benefícios, não são benefícios, são conquistas, eu diria. Na verdade, eu respondi que se não pudéssemos dar para todos, que pelo menos algum fosse premiado em alguns encargos de chefia, que tem responsabilidade de fato, esse era o meu pensamento. Por isso eu pensava em votar nos trabalhadores no geral, premiando alguns que se destacaram ao longo dos anos pela sua atividade no trabalho, nos resultados. E outra, eu entendia também que havia muita interferência de fora no SANEP, na administração. Quem tem que cuidar da administração é o presidente, o diretor-presidente, é o prefeito, por ser a autoridade máxima, e por isso, então, entendia que entidades fora do SANEP ou da prefeitura não tinham como intervir. E cabia a nós, no Poder Legislativo, votar ou não, e votamos com propriedade. Infelizmente, nem todos concordaram, mas a democracia é assim, cada um faz a sua parte. Mas eu queria me referir àquela audiência pública lá do Areal, onde nós participamos, sobre a melhoria do Areal. O Areal está melhorando substancialmente, mas tem um probleminha, vereador Marcos Ferreira. Aquela película de asfalto colocada na República do Líbano, muito bem feito, trabalho extraordinário. Achei que demorou muito, penso eu que demorou muito o processo por causa das chuvas que atrapalharam, mas eu penso que não vai resistir aquele processo na República do Líbano, não vai resistir. Ele vai terminar, como está Fernando Osório hoje. Ontem, eu à noite, passava por lá, já se nota que o trânsito muito pesado, aquele tipo de material colocado ali não vai resistir. É mais um problema que nós teremos, e como a nossa prerrogativa é fiscalizar, e ontem eu verifiquei que não estão em melhores condições. Ao contrário do tapete preto, que nós chamamos, que está excelente, lá na Antônio dos Anjos e outras vias da nossa cidade, onde está sendo realizado. O tapete preto na Ferreira Viana, excelente. Nós estamos realmente diante de um trabalho magnífico, mas nem todas as vias vão receber aquela pequena película de concreto, espessura. A Mário Perucchi é o grande problema. Eu conversei com o prefeito, lá naquela audiência pública do nosso bairro, e o grande problema da Mário Perucchi é um problema antigo, que é o problema da drenagem. Mas não basta fazer esse trabalho, tem que ser um trabalho de profundidade, de drenagem bem feito, senão é outro trabalho e outra. Esse ano não temos mais condições de fazer, não há tempo suficiente para fazer, mas nós estamos pressionando o prefeito, porque alguns conseguem, através da pressão, suas conquistas. Nós estamos fazendo isso para tentar trazer um pouco de dignidade ao nosso bairro. Não só a Mário Perucchi, a Domingos de Almeida também vai receber um trabalho, ela está toda detonada, deformada, cheia de buracos, infiltrações. A Domingos de Almeida também, nós temos esse tipo de problema lá e temos que conquistar. Mas eu queria me referir que nós estamos com um grande problema lá na colônia, no Monte Bonito. Eu já solicitei a ajuda do professor Adinho, que tem uma grande influência lá. Houve uma poda de árvores, uma retirada de árvores, e as toras estão todas em cima da praça da comunidade, ao lado do posto médico, criando muita dificuldade às crianças, às pessoas se locomoverem lá. Então, eu devo entrar em contato com o secretário
do desenvolvimento rural, para que possa acionar o posto lá para que seja retirado aquele material. Tendo em vista o término do meu tempo, agradeço a atenção dos senhores e até a próxima oportunidade.